Nós temos basicamente dois regimes de câmbio. O câmbio fixo e o câmbio flutuante. Então, o câmbio flutuante é aquele em que o valor de uma moeda expressa em outra, no caso, o valor do dólar expresso em reais, ele se dá pela relação da oferta de moedas no mercado, oferta e demanda. Oferta de dólares, no caso, e demanda de dólares. Então, o mercado, com essa relação, ele flutua livremente pelos interesses dos agentes econômicos, enfim, quem compra dólar, quem vende dólar, e dessa relação sai o preço, né, o valor do dólar. O câmbio fixo, por outro lado, quem define é o governo, né? Então, o governo determina um valor em que ele vai amarrar essa taxa, né, vai fixar essa taxa. Nós chamamos isso de âncora cambial. Mas para que isso aconteça, para ter essa fixação do câmbio, o governo precisa trabalhar por trás com a política monetária. É o governo aí que compra e vende moeda. Falando assim do período mais recente, por exemplo, o Plano Real, nós fixamos, né, um dólar, R$1, e depois nós trabalhamos com um regime de câmbio assim com bandas. Não poderia subir a mais do que um determinado valor e nem baixar mais do que um determinado valor. Então, dentro, o governo fixou uma banda para a moeda trabalhar, né? Então, mas isso também acaba sendo uma prática bem complicada para o mercado. O câmbio é uma medida como se fosse um termômetro para o mercado, né? Então, ele é muito sensível, a gente sabe, ele é volátil e ele vai nos dar indicadores de como a questão econômica está se comportando. Se a gente tira isso, ou seja, se você fixa o câmbio, o mercado também não enxerga isso. Então, todas as pressões do mercado precisam ser suportadas pelo governo. O governo por trás precisa trabalhar e isso muitas vezes vai acabar comprometendo outros objetivos econômicos do governo. Então, para manter esse câmbio fixo, acaba muitas vezes complicando a economia também em outros patamares. A partir de 1999, a gente vem trabalhando com um regime de câmbio, então, flutuante ou câmbio livre. Ok, nós temos no Brasil um câmbio flutuante, só que essa flutuação a gente costuma dizer que é uma flutuação suja, né? Um câmbio flutuante, mas com intervenção do Estado. O governo, via Banco Central, ele monitora essa taxa de câmbio e em determinados momentos ele vem e intervém, né? Se a taxa está muito alta, ele vai interpretar que o dólar, né, nós precisamos muitos reais para comprar um dólar e isso pode afetar outras áreas da economia, então o governo vai lá e intervém. Se acontece o inverso também, o dólar está muito baixo, quer dizer, você tem uma moeda real muito valorizada, o governo também vai intervir. Então ele vai fazer o papel de comprar e vender dólares nesse mercado. Agora, nós estamos vendo um momento de intervenção nessa questão do câmbio, em que o governo tenta acalmar a subida do dólar com a venda, ele vai colocando dólares à disposição do mercado, fazendo operações de leilões, swaps. O Banco Central, então, ele administra as nossas reservas internacionais, nós temos que nós chamamos isso de um colchão, né? Então, é uma base de moeda internacional. Nós temos hoje uma tranquilidade em relação a isso, nós temos hoje em torno de 360, 380 bilhões de dólares em termos de reservas internacionais e o governo consegue, então, colocar esse dinheiro à disposição do mercado, né? É claro que são operações que precisam ser ponderadas, analisadas, porque o mercado também coloca que quando o governo vai lá e faz isso, ele está queimando dólares. Então, nós temos, de um lado, quem oferta moedas no mercado. Então, a oferta de dólares pode vir pelos exportadores, vem pelos investidores, vem pelos turistas. Então, nós temos a entrada de moeda e, por outro lado, a demanda, quem precisa comprar dólares para intermediar suas transações. Por exemplo, os importadores, compram uma máquina lá fora, tem que pagar em dólar. Os turistas, né? Enfim, fazer investimentos lá fora. Então, existe essa relação no mercado. Falando em fatores internos, a própria política macroeconômica que o país adota, ela pode levar em determinados momentos a que você tenha uma interpretação, por exemplo, dos investidores que aquelas decisões econômicas que estão sendo tomadas não são tão interessantes ou não são boas. Então, os investidores acabam trocando seus ativos nacionais, né, ações, empresas, e acabam transformando isso em dólar e levando embora. A gente fala, então, que existe uma fuga de capitais, então nós vamos ter uma demanda maior de dólares no mercado, então esses dólares vão embora.
E acontece também o efeito manada, né? Quando esse movimento começa a se dar em volumes que todos começam a ter o mesmo comportamento. Então nós vamos ter um valor do dólar subindo todos os dias porque há uma saída de dólares muito maior do que a entrada de dólares. Também as questões externas, as crises internacionais, as negociações de um país com o outro, às vezes o que um país faz lá fora afeta a nossa economia. Por exemplo, quando os Estados Unidos anunciam ou começam a cogitar aumentar a taxa de juros lá, os investidores aqui dizem, bom, então se lá estão pagando um pouquinho mais e é um mercado seguro, nós vamos levar o nosso dinheiro para lá. Então há uma fuga também de capitais. Nós passamos muito tempo aí operando também com taxas de juros elevadas e muito também era em função disso, da necessidade de segurar o capital internacional no país, ou seja, para dar um prêmio elevado para o investidor que está aqui e que ele não precise ou não tenha vontade de levar esse dinheiro para fora, porque aqui nós estamos pagando bem. E a questão da inflação, né? Se trabalhou com a política monetária de uma taxa de juros elevada para manter a inflação ou reduzir a inflação. Hoje a nossa inflação ela está absolutamente controlada. A gente vê que uma taxa de juros mais baixa afeta toda a economia e no sentido ela vai melhorar o comportamento então dos agentes econômicos. Por exemplo, as empresas, elas conseguem com uma taxa mais baixa, elas conseguem então financiar máquinas, financiar matéria-prima, colocar em andamento uma série de projetos. Quando as taxas estão elevadas, isso fica inviável, porque eu preciso ter um retorno muito alto do mercado para compensar pagar essa taxa de juros tão alta. Então, muitos negócios se tornam inviáveis. Quando a taxa baixa, muitos negócios acabam sendo viáveis. Por outro lado, quanto mais baixa a taxa de juros, há uma análise do investidor buscando a melhor retorno para os seus investimentos. Então, se nossa taxa está baixa, ele também poderá buscar outros mercados que estão pagando uma taxa mais alta, e aí acaba acontecendo a fuga de capitais, acaba levando a aumentar a taxa do câmbio, né? Então nós temos mais dólares sendo demandados e esses dólares vão para fora buscando outros mercados que remunerem, ou que sejam mais seguros, ou que remunerem mais. Existe toda uma expectativa do mercado em relação ao comportamento da economia. Então, se existe uma expectativa que a economia vai ter um bom retorno, que a economia está andando para frente, que os nossos indicadores econômicos são positivos, há todo um comportamento otimista dos agentes e eles vão, né, manter os seus investimentos, manter as atividades, nós vamos ter um volume maior de negócios no país. Agora, quando existe qualquer situação assim mais instável, mais de risco, quando existe uma fala, por exemplo, um desajuste entre o Congresso e as medidas econômicas que estão sendo tomadas, quando os grupos, né, a questão política, ela interfere de uma maneira muito mais intensa nas questões econômicas, e quando o mercado acha que aquilo não é bom e que não vai dar bons resultados, eles vão buscar outros mercados. O dólar comercial é o dólar oficial, aquele que vai ser utilizado como moeda, como padrão para as operações de comércio internacional. As exportações e importações, elas acabam usando os investimentos, né, acabam usando como padrão o dólar comercial. Agora, o dólar turismo é aquele que vai então intermediar, vai ser utilizado para questões relacionadas vai fazer um curso fora ou aqui no país, vai pagar uma passagem aérea, todas essas outras transações que os agentes econômicos fazem, aí no caso é acrescido, pega o dólar comercial e se acrescem algumas taxas, né? As taxas logísticas, taxas de transporte, por exemplo, essa moeda ela tem que vir para cá, você vai ter que ter essa moeda à disposição, é preciso ter toda a segurança para guardar esses valores, então esse custo é repassado, então a partir do valor do dólar comercial se aplica mais uma taxa em cima desse valor que aí vai chegar ao valor do dólar turismo, no caso.